Boa noite, Boa noite, como vai? Tudo bem? professor Olavo. Que Com- honra. A honra é minha. E aí, como estão as Tudo bem? coisas? Tudo bem, tudo muito bem. Que bom, que bom. Prazer falar com você aí, meu caro. O Uma prazer é honra. todo meu, a honra é minha. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma especial referência ao currículo do professor Olavo, para os que nos assistem. Claro que muito sumariamente, muito brevemente, porque se formos ler o currículo do professor, nós ficaremos quase que todo o período da live por conta do seu currículo, né, do seu vastíssimo currículo. Mas, para os que nos assistem, para os que nos acompanham, gostaria de ressaltar, gostaria de elucidar que o professor Olavo é membro de listas referenciais de árbitro em diversas câmaras, é mestre e doutor em Direito, professor do programa de doutorado, procurador do Estado de São Paulo, autor de diversas obras jurídicas e artigos jurídicos, e para o meu gáudio, está disponibilizando seu tempo para falar conosco sobre este assunto tão importante, tão relevante para o direito dos negócios, para o direito dos contratos, para o direito das obrigações, o direito empresarial, que é o tema da arbitragem. Gostaria de ressaltar que nós não combinamos o tema efetivamente, nem perguntas, até porque, professor, alguns amigos que nem são da área do direito se interessaram pelo assunto, e até para que todos se sintam à vontade de mandar perguntas, mandar questionamentos, sugestões de temas, para que nós possamos desmistificar este tema tão importante e que faz muito sentido para o advogado, para o empresário e para as pessoas que direta e indiretamente lidam com o mundo dos negócios. E, portanto, que é o tema, evidentemente, notadamente, da arbitragem, né, que vem regulado na Lei 9.307 de 96. E, portanto, pleonasmo à parte, vamos começar do começo. O que é a arbitragem, professor Olavo? Primeiro, Muito William, obrigado e boa noite. obrigado. Primeiro, William, quero agradecer a sua iniciativa, esse bate-papo nosso aí. É um prazer esse diálogo, essa troca de informações aí, de experiências. Quero apresentar o William aqui para os meus convidados, que são meus amigos aqui no Instagram. O William é advogado, consultor jurídico, ele atua em várias áreas, mas especialmente no empresarial, penal, médico, contratual. É um grande lorde da advocacia aí, com sua atuação aí muito dedicada e brilhante. E vamos bater um papo sobre arbitragem aí, agradecendo a presença de todos, pedindo para que todos mandem o aviãozinho aí para convidar os amigos para a nossa live. Desejar as boas-vindas aos que estão nos assistindo, especialmente ao Carlos Montes Neto, aqui, juiz de direito, me orientando o doutorado, brilhante professor aí que também é coordenador da pós de Direito Civil e Processo Civil da UNERP comigo. E falar um pouquinho sobre o conceito de arbitragem, né? A arbitragem é muito antiga, ela remonta aí ao Código Comercial, ela é uma forma de solução de litígios por meio de uma jurisdição privada. Significa dizer que as partes escolhem e optam pela arbitragem e a decisão do árbitro tem força de sentença judicial. Aqui na arbitragem nós temos uma característica. Ela é uma forma de solução de litígios que tratam de direitos patrimoniais disponíveis. E por que se entende por direitos patrimoniais disponíveis? São aqueles direitos que admitem transação. Meu áudio está falhando, William? Não. Não, lhe ouço perfeitamente. Perfeito. Então, são aqueles direitos que se admite transação ou acordos. Por meio da arbitragem, as partes convencionam e vão para a arbitragem. A decisão do árbitro tem força de sentença judicial. Ela tem os mesmos efeitos
da sentença judicial. Então, há uma equiparação. Só cabe quanto a esses direitos patrimoniais disponíveis, que são muitos. Então, nós temos um grande rol, um grande leque de direitos que nós podemos trazer aqui para a arbitragem. Então, em suma, na verdade, os direitos patrimoniais disponíveis são a regra no nosso sistema, né? A exceção são os direitos indisponíveis, que, basicamente, para quem não é do campo jurídico, da área do direito, os direitos indisponíveis são aqueles que envolvem menores, situação de interesse social, interesse coletivo. Família, né? Direito de família, né? Direito penal, né? Então, são esses direitos aí, embora hoje há uma tendência do direito penal ter acordo, né? Nós temos as possibilidades aí dessas delações, né? Dessas transações em matéria penal, e que é algo que tem evoluído aos poucos, né? Mas a regra são direitos contratuais. E quais são as vantagens de você ir para uma arbitragem? Sair da pletora de processos que o judiciário recebe. O judiciário recebe muitos processos, né? E por mais que os juízes se dediquem, trabalhem, vai meu elogio aos juízes, sou casado com uma juíza muito dedicada, que trabalha dia e noite, mas a pletora de processos, ela é algo que não tem como dar vazão. Então, a arbitragem, você tem algumas vantagens, que depois eu posso enumerar. Mas fique à vontade para continuar perguntando. Sim. Não, nós até vamos chegar nessa questão, quando tratarmos das vantagens da arbitragem, né? Dos benefícios que a arbitragem traz, sobretudo para o mundo corporativo, o mundo empresarial, o mundo dos negócios, em que cada vez mais as relações jurídicas contratuais estão cada vez mais práticas, podemos dizer, mais rápidas, mais efetivas, né? Os contratos são celebrados numa rapidez nunca antes vista, né? E, evidentemente, que o judiciário não é segredo para nós, aliás, é um grande problema do processo civil e também do processo penal, e posso dizer, me corrija se eu estiver errado, professor, do campo processual como um todo, quando a Constituição assegura às partes um tratamento, um processo efetivo, tempestivo e célere, e que dê uma resposta jurisdicional, inclusive agora, com o novo Código de Processo Civil, diz, inclusive, a atividade satisfativa tem que se dar também em tempo razoável, mas nós sabemos que na prática não é assim. Diante da sobrecarga de trabalho que o judiciário brasileiro possui, né? E que impõe aí, que conduz a uma certa morosidade. Quando nós falamos de fazer esta live, eu fui ver aquela belíssima obra que tão bem conhecida por todos nós, né? A Teoria Geral do Processo, da professora, que saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, e do professor Sintra e do professor Dinamarco. E quando Vossa Excelência diz que a arbitragem é um antiguíssimo método de solução de conflitos, uma questão me fez tomar nota, que é quando a professora Ada diz, né, e o professor Sintra e o professor Dinamarco dizem que antigamente a composição de conflitos, é importante que se diga que a arbitragem ela é um método de heterocomposição de conflitos, né? Ou seja, há um conflito de interesses e esse conflito é eleito um terceiro não envolvido no conflito para dirimir esse conflito, né? E neste livro de Teoria Geral do Processo, que tenho certeza que a grande parte dos estudantes de direito conhecem bem, e dos advogados e operadores, a professora Ada diz uma questão interessantíssima, que na antiguidade o terceiro era o sacerdote porque representava a vontade dos deuses. E depois eram os anciãos porque representavam o costume das partes que estavam envolvidas no conflito daquele determinado grupo. E para dizer que o método de resolução de conflitos, que é um dos métodos de resolução de conflitos,
Sobre ele paira algumas dúvidas porque ele é pouco utilizado, né? Nós vemos na prática que as pessoas no Brasil tendem a eleger este terceiro, o juiz, e jamais pensam na figura do árbitro. Por quê, professor? Qual que é a dificuldade das pessoas entenderem que o árbitro também pode, e às vezes pode com muito mais efetividade, com muito mais celeridade e com muito mais economia processual, dirimir o conflito ao invés de judicializar a questão? Falta de conhecimento, eu acho que é o maior problema, quanto à existência e quanto às vantagens da arbitragem. Por que isso? Porque o Código Civil de 16, quando previa a arbitragem, previa uma arbitragem com 2 graves defeitos. O primeiro defeito é que ela precisava ser homologada em juízo. O segundo defeito significava que só existia o compromisso arbitral. Você pode aderir à arbitragem por uma convenção, que pode ser a cláusula ou o compromisso. A cláusula, ela é prévia. Ela é junto com o contrato em abstrato. O compromisso é posterior, já tem litígio. Como só havia previsão do compromisso, já tinha briga, ninguém iria fazer arbitragem. E aí vem a lei de arbitragem em 1996, ela completa esse ano 25 anos. Até coordenei uma obra agora que está na editora Migalhas, professor Lucon, em comemoração aos 25 anos da lei de arbitragem. Mas com a lei de 96, nós já temos uma sentença arbitral com eficácia de título judicial e também a cláusula e o compromisso, que viabilizaram muito mais a arbitragem. Tanto que o Brasil, em 2019, é o terceiro país no mundo em número de arbitragens. Ocorre também que a falta de conhecimento dos advogados é muito grande. Poucos advogados conhecem a arbitragem. Porque, primeiro, ela não é disciplina obrigatória, salvo a questão de pouco tempo que ela foi incluída. E não há essa disseminação da cultura. Alguns aduzem e afirmam que também há uma questão do preço. Só que hoje nós temos câmaras com custo-benefício muito vantajoso para a arbitragem. Por exemplo, eu cito a Camis, que coincidentemente eu sou sócio, cotista, ela tem uma arbitragem com processo eletrônico em valor da causa até R$200 mil, com custo de aproximadamente, com árbitro único, de 5% do valor do débito. Ou seja, com árbitro único, o custo da arbitragem, leia-se, custo da Câmara mais honorários do árbitro, 5% até R$200 mil. Então, é um custo muito acessível comparando com esse dogma que a arbitragem é cara. Fica dos R$10 mil de custo da arbitragem, 6 mil para o árbitro, 4 mil para a Camis. Portanto, isso é um custo acessível se você pensar, por exemplo, na compra de um apartamento pequeno. Vamos imaginar que você me vende um apartamento pequeno seu, eu já ingresso na posse e paro de pagar depois da metade. E vamos imaginar que esse apartamento custou R$200 mil. Só que aí eu paro de pagar também você, paro de pagar condomínio, paro de pagar IPTU e vou te dando dor de cabeça, que até a conta no Daerp, que foi em Ribeirão Preto, está no teu nome. Até você reaver isso no judiciário, é complicado. Já se você busca essa tutela no contrato, consta que é por arbitragem, e com árbitro de emergência, o árbitro vai encarar com muito mais celeridade do que o judiciário a decisão. De forma que, talvez numa decisão liminar arbitral, você já consegue reaver a posse. Reavendo a posse, fica mais fácil você vender, você alugar e fazer dinheiro com aquele imóvel. Isso se chama custo de oportunidade. Ou seja, o dinheiro que você colocou ali na arbitragem vai te trazer, dentro da análise econômica do direito, muito mais frutos. E num tempo muito mais razoável, né? Muito mais razoável. Porque hoje também vira
virou motivo de estudo e motivo de estudo sério, de gente muito séria e com muita pertinência a perda do tempo, né? O tempo hoje vale direito, vale dinheiro, né? Muito excelente seu comentário. Eu costumo falar o seguinte: grandes empresas não podem perder tempo com litígio, porque além disso atrapalhar o bem que está ali em discussão, gera tempo da diretoria. O diretor, geralmente, geral, o presidente, participa até da estratégia no tribunal com advogados. Então, ele muda de advogado com uma atuação especial no tribunal e depois nos tribunais superiores é outro perfil de advogado também. Isso tudo gera deslocamento, hoje não mais por conta da pandemia, mas antigamente gerava deslocamento, reuniões, ansiedade, porque o litígio gera ansiedade. E também, hoje, no judiciário, é muito comum ativismo, né, William? Algo que na arbitragem não é tradicional, porque na arbitragem se preza muito o cumprimento do contrato, já que as partes convencionaram, inclusive, a ingresso pela arbitragem no meio do contrato, que é o que nós temos falta hoje em dia, né? Do cumprimento das cláusulas contratuais, da segurança jurídica. Então, em poucas palavras, para resumir, a lei tem só 25 anos, com a qualidade da arbitragem, a existência de câmaras com um custo-benefício muito bom, dou o exemplo da Camis, e desconhecimento dos advogados. Ocorre que hoje há um movimento muito grande para que o acesso ao conhecimento da arbitragem seja viabilizado. E mais, o número de obras sobre arbitragem tem crescido muito. Ontem mesmo, anteontem, eu comprei uma obra nova, maravilhosa, do Gustavo Schmidt e de outros amigos, tratando de comentários da lei. Mas eu lancei a primeira edição desse livro aqui atrás, azul, em 2019, saíram 3 tiragens rapidamente, e já a segunda edição está no pré. Então, o mercado editorial jurídico sentiu a necessidade dos advogados e a procura é muito grande para estudar arbitragem. Pois bem, o senhor tocou em 2 questões. A primeira, e eu já gostaria que, até para que o nosso público leigo e também para o advogado médio que não está habituado com o rito da arbitragem e com as especificidades da arbitragem, eu gostaria que o senhor nos elucidasse qual que é a diferença entre convenção de arbitragem, compromisso arbitral e cláusula compromissória. Perfeito. A convenção de arbitragem é o gênero que tem 2 espécies. A convenção gênero, cláusula e o compromisso. A cláusula ela é prevista no contrato em abstrato. Ela pode até ser uma cláusula só abstrata, que nunca vai ser aplicada. E a maioria dos contratos são cumpridos. E aí não tem litígio. Não tem litígio, a cláusula, graças a Deus, né, foi cumprida. Que a melhor coisa é a negociação ser efetivada e as partes cumprirem a obrigação, todo mundo deitar e dormir feliz, né, William? Pois é, Mas eu estou estudando, só para fazer um parênteses, eu estou estudando o inadimplemento antecipado do contrato. E tenho falado bastante com o professor José Fernando Simão e entendido, como o professor Simão tem defendido, a larga, que o contrato ele deve ser cumprido, né? E o juiz sempre deve prezar pelo cumprimento das cláusulas contratuais, porque preza notadamente a autonomia da vontade, vigora a autonomia da vontade, que é direito fundamental inerente ao direito de liberdade, né? Mas o que nós temos visto é que os tribunais têm, as partes, a qualquer descumprimento contratual, as partes judicializam a questão e os tribunais têm o maior prazer em resolver, né? Os contratos triste. E frustra, né? Porque, na verdade, o incumprimento do contrato é uma patologia, né? Porque o contrato foi feito para ser cumprido. O próprio professor Clóvis Couto Silva diz que o adimplemento polariza a obrigação, é o seu fim natural, né? Mas só para fazer esse parênteses para o senhor, os contratos, de fato, pelo menos, deveriam ser cumpridos, né?
O que antigamente nós ouvíamos, vou completar 47 anos, você é mais jovem, não sei se ouviu isso. Fio do bigode, né? Algo que os antigos aplicavam muito, que era o poder do cumprimento da palavra, né? Perdeu muita força isso, infelizmente. E, infelizmente, também o judiciário gosta de atuar fazendo um controle sobre os contratos. Cláusula penal, por exemplo, o STJ e o TJ adoram reduzir. Algo que me assusta, porque deveria ser excepcionalíssimo, é muito violenta a realização de um controle por um terceiro que não fez parte da negociação. E uma cláusula penal alta, ela é em benefício das duas partes, porque as duas partes estão sujeitas à cláusula penal. Eu tive um caso, professor, logo no começo de carreira, em que houve um descumprimento contratual num complexo contrato comercial entre duas empresas, em que havia uma cláusula penal, inclusive com multa diária de R$ 1.000, e houve o descumprimento assim arrematado do contrato por uma das partes, e ao judicializarmos a questão, sem que a outra parte requeresse, o desembargador, no recurso de apelação, reduziu a multa diária de 1.000 para 100. E sem que o contrato estivesse inquinado por qualquer vício. Ou seja, há um ativismo deliberado por parte do judiciário no sentido de se imiscuir na vontade das partes, né? Infelizmente, até eu comentei um julgado recente do Tribunal de Justiça muito bem fundamentado, que uma cláusula penal foi reduzida e essa cláusula penal tinha sido homologada em acordo judicial, não, acordo arbitral. Era uma sentença arbitral que homologou um acordo que continha uma cláusula penal. E milionário o descumprimento. Então, eu entendo que isso é uma violência. Embora o STJ concorde que na sentença judicial pode ser feito isso. Mesmo com a sentença transitada e julgada homologando um acordo com cláusula penal, o STJ entende possível, por isso que esse julgado tem esse fundamento. Mas em direito arbitral tem especificamente a impossibilidade do controle de mérito da sentença arbitral. E era fora do prazo decadencial da impugnação à sentença arbitral, que é de 90 dias. Então, assim, causa insegurança. Há um grande professor, André Luiz Monteiro, que tem um livro maravilhoso de arbitragem, que comentou esse julgado também, comparando com o julgado da Inglaterra. Só que na Inglaterra a decisão é totalmente em sentido oposto. Ela preza o cumprimento do contrato, a segurança jurídica, a previsibilidade das consequências da conduta daquele que descumpre o contrato, porque o contrato faz lei entre as partes. Fica muito fácil para aquele que é inadimplente confiar que aquilo pode ser reduzido. E muito ruim para aquele que cumpre a obrigação. Sobre a pecha de que há enriquecimento ilícito a uma das partes, e o juiz teria aí, entre aspas, o poder-dever de impedir o possível enriquecimento ilícito, sem que esta fórmula geral, no mais das vezes, seja esclarecida no caso concreto, por que o juiz entende que aquilo geraria enriquecimento ilícito, né? Porque, no mais das vezes, o julgador talvez nem compreenda de fato o que quer dizer enriquecimento ilícito quando a lei diz que ele pode fazer esse controle judicial. Mas, pois bem, então a convenção de arbitragem ela é um gênero, enquanto que o compromisso arbitral e a cláusula compromissória são subespécies. Isso, faltou eu falar do compromisso. O compromisso, ele é após o litígio. Aí fica mais difícil entrar em acordo, porque já há aquele clima, né, ruim, aquele clima negativo, e as partes dificilmente vão entrar em acordo para escolher a Câmara, para escolher os árbitros. Por isso que a convenção ela tem mais efetividade na cláusula. Porque a cláusula, você já faz uma cláusula cheia
que tem todos os elementos para escolher a Câmara, já está escolhida a Câmara e o regulamento da arbitragem. Ali no regulamento da Câmara já fechou o cerco. Tem quanto vai custar a arbitragem, tem como nomeia árbitro se as duas partes não estiverem de acordo. Geralmente é uma instância administrativa da Câmara, que nomeia o árbitro se as duas partes não estiverem de acordo. Inclusive, o árbitro, ele é escolhido ele deve ser escolhido de acordo com a confiança das partes, né? É o que prevê a lei. O que importa isso, professor? As partes elegem... O árbitro não precisa nem ter formação em direito. E é comum, às vezes, em obras de engenharia, escolherem árbitros que são engenheiros, porque dispensa, às vezes, até a perícia. E ele precisa ser de confiança. Confiança não no sentido de amizade, mas confiança no sentido de idoneidade. Ele, geralmente, hoje, há uma pesquisa recente dos perfis dos árbitros no Brasil, são pessoas com mais de 45 anos, a maioria com títulos de pós-graduação e trabalhos publicados. Esse é o perfil do árbitro hoje em dia. Então, isso, imagino, me corrija se eu estiver errado, isso assegura uma decisão com um rigor técnico, às vezes, muito maior do que a do juiz da pequena comarca, sobretudo, que cumula varas, que precisa ser juiz do júri, juiz das execuções penais, juiz da infância e da juventude, juiz da vara da família, das sucessões e ainda analisar o contrato, né? Então, quando eu tenho uma questão mais técnica, podemos dizer, então, que a arbitragem, ela assegura, no mais das vezes, uma decisão com rigor técnico muito maior até do que a decisão jurisdicional. Sim, porque as partes elegem um árbitro especialista. Então, imagina numa causa societária, você encaminhar para um juiz de vara única que não tem muita afeição à matéria societária. Uma causa que envolva licitações em contratos milionários, cair na mão de um juiz que não gosta de direito público. Uma questão que envolva arrendamento de cana-de-açúcar, discussão de ATR, para alguém que nunca nem pisou dentro de uma usina, de uma fazenda, que não sabe o que é ATR. Então, isso tudo envolve questão de conhecimento técnico, não jurídico, às vezes, que aquele árbitro especializado tem. Perfeito. Professor, e no caso, agora, uma questão um pouco mais técnica dentro do processo civil, no caso do impedimento da suspeição do árbitro, é possível que alguma das partes suscite o impedimento, a suspeição? E como que isso se dá na prática? Se nós, por exemplo, celebramos um contrato e elegemos um determinado árbitro e no curso do feito eu descubro que o árbitro ele é insuspeito por determinada razão de direito. Como que isso se dá na prática? Perfeito. As suspeições e impedimentos dos árbitros estão previstas aí no artigo 14 da Lei de Arbitragem, que remete ao Código de Processo Civil, mas traz algo mais. Esse algo mais é o dever de revelação. Como o árbitro é privado, ele não tem os impedimentos, ele não tem os óbices constitucionais que os juízes têm, porque os juízes só podem exercer a função de magistério. O árbitro privado tem que revelar porque ele pode ter sido um consultor jurídico informal da parte, ele pode ter advogado para o grupo da parte. Então, há todas essas possibilidades. Por isso que existe esse dever de trazer à revelação os fatos que comprometam a sua imparcialidade e também outros tipos de fatos. Na dúvida, eu recomendo o árbitro revelar, porque o gestor público, da mesma forma que o árbitro, na minha opinião, tem que mostrar que é honesto. Então, esse dever de revelação ele é muito importante na arbitragem.
E as causas de impedimento e suspeição do juiz estão lá. Existe um rol de atos que constam de uma relação que acha até no Google do IBA, que são enumerados, né, conforme a cor. Laranja, vermelho ou verde. Vermelho é a causa que, sinal de alerta máximo que o árbitro revelando, talvez até dê impedimento e suspeição, que ajudam, né, a delimitar essas situações de impedimento e suspeição. Mas a parte tem o direito de impugnar. Quando o árbitro é nomeado, ele tem um questionário de conflito de interesses. Ele tem que revelar. E aí esse questionário é utilizado pela parte para impugnar ou não. A parte pode impugnar, e aí nós temos geralmente dentro das câmaras órgãos internos das câmaras que fazem esse controle aí da parcialidade dos árbitros, se é impedimento ou suspeição. E se houver impedimento ou suspeição, e neste caso, se eu vislumbro que durante o procedimento há uma causa de impedimento, o árbitro não se dá por suspeito ou impedido, e eu posso judicializar essa questão, e como que se dá dentro do tribunal, tendo em vista que eu estou diante do princípio da impossibilidade da revisão da decisão do mérito da arbitragem, né? Perfeito, muito boa sua pergunta. Você deve alegar dentro do procedimento, do processo arbitral, porque há o princípio da competência, que está previsto no artigo 8º e no artigo 20 da lei de arbitragem, que assegura ao árbitro o monopólio da primeira palavra sobre a vigência, validade e eficácia da cláusula e sobre impedimento e suspeição. Geralmente, você alegando isso, vai para um órgão interno apreciar se há impedimento e suspeição ou não. Às vezes até o próprio árbitro renuncia, tá? Antes desse órgão decidir. Uma vez apreciada a questão ali, lá depois da sentença arbitral, cabe ação anulatória nos termos do artigo 32. E um dos fundamentos da ação anulatória é o impedimento e suspeição do árbitro. E aí cabe ao judiciário revisar essa decisão, se já foi prolatada ou prolatar a decisão, mas depois da sentença arbitral. Antes não. Perfeito, perfeito. E se uma das partes, evidentemente que quando para uma parte ganhar, a outra parte deve perder, necessariamente. Ou as duas perdem um pouco, né? Se há uma parcial procedência do pedido. Se uma das partes se dá por insatisfeita, e como que ela reverte isso? Há a possibilidade de recurso na arbitragem? A regra das câmaras é não prever instância recursal. Mas uma das características do processo arbitral é a flexibilidade procedimental. De forma que, respeitado o contraditório, a ampla defesa, o livre convencimento do árbitro, as partes podem firmar acordos sobre a tramitação do processo. Então, na prática, é muito difícil verificar a escolha pelas partes de instância recursal. Mas há um caso, por exemplo, agora que o Tribunal de Justiça de Minas apreciou e que havia uma revisão por outro órgão. Mas é excepcionalíssimo isso. A tradição dos regulamentos das câmaras é não prever recurso. Perfeito. Inclusive, o senhor tocou num ponto que é um ponto interessantíssimo, que as partes podem escolher o direito material que é aplicado à espécie. Em outras palavras, eu posso escolher o direito que eu quero que seja aplicado no meu caso. Como que isso se dá na prática? Eu escolho o diploma que deve ser aplicado, eu escolho a norma que deve ser aplicada, eu escolho o dispositivo. O que é que a parte escolhe para levar, para eleger? É livre. A autonomia da vontade impera aí, William. E aí você pode optar pelo direito brasileiro, pode optar pela aplicação do Código Civil do Tahiti,
pelo artigo XYZ, pode constar na convenção, e eu geralmente recomendo isso, que os árbitros deverão observar o efeito vinculante das decisões previsto no artigo 927 do Código de Processo Civil, já que não se aplica subsidiariamente o CPC na arbitragem, salvo no artigo 14 quanto ao impedimento de suspeição, já que é um sistema próprio, com normas, regras e princípios, ele é autorreferente, né? Essa é a jurisprudência, inclusive, do STJ, agora num julgado de maio, no sentido da inaplicabilidade subsidiária do CPC na arbitragem, algo que eu já coloquei na edição nova do livro, de forma que isso é bem tranquilo e bem livre, né, William? Então, não há o controle, o árbitro ele não está vinculado à norma jurídica vigente. Ele pode valer. Veja, vamos lá. A arbitragem julgada de direito e por equidade. A por equidade exige regra expressa. Ou seja, existe convenção das partes expressa. Ok? A opção das partes pelo direito, ela vai constar da convenção ou do termo de arbitragem, que é ata de admissão ou ata de referência. Então, a aplicação de direito estrangeiro é uma opção das partes. Caso contrário, ou a arbitragem de direito. E a arbitragem de equidade também exige manifestação expressa das partes. Isso está ali no comecinho, a equidade, no comecinho ali da lei de arbitragem. O artigo 2º, parágrafo 1º, prevê que as partes podem escolher as regras de direito, desde que não ocorra violação às ordens públicas, à ordem pública e os bons costumes. E o caput diz que a arbitragem pode ser de direito ou equidade a critério das partes. A equidade exige, né, que a parte faça menção expressa. É muito difícil ter arbitragem por equidade, viu, William? O próprio professor Carmona diz que ela é um barril de pólvora, porque traz aquelas consequências que nós comentamos da insegurança jurídica. E aí, neste caso, inclusive, o árbitro pode julgar por íntima convicção ou ele deve julgar pelo convencimento motivado, pelo livre convencimento motivado? O livre convencimento motivado, ele sempre existe. É um dos princípios da lei de arbitragem, que gera, inclusive, nulidade. Né? Não respeitar o livre convencimento do árbitro gera nulidade. Agora, ele vai, se é por equidade, ele julga pela justiça. Ele não está vinculado à lei. Mas, mesmo assim, na arbitragem por equidade, ele tem que fundamentar. Por que que ele empregou o critério X na fixação da indenização? Eu, árbitro, julgo por equidade, o valor dessa indenização é tal, porque o prejuízo foi decorrente da desvalorização da empresa. Ele tem que fundamentar. Perfeito. Senão dá nulidade. Perfeito. Professor, uma questão muito debatida quando nós pensamos em arbitragem, principalmente e sobretudo pelos processualistas, é a questão da execução das sentenças arbitrais. O árbitro pode certificar o direito, mas ele não pode tomar nenhuma medida executiva. Sim, compreendo bem. Por quê? É uma opção do ordenamento jurídico, porque ele não tem poder de coerção. Algo que é uma tendência, talvez, de mudar, William, porque há, inclusive, estudos e trabalhos e comissões no sentido da desjudicialização da execução. Sim. O professor Lucon, inclusive, falou disso recentissimamente, né? Sim. Inclusive, além do professor Lucon, nós temos o querido amigo Joel Figueira, que também escreve sobre arbitragem, professor Arruda Alvim, desenvolvendo trabalhos, professora Tereza também, desenvolvendo pesquisas, estudos, e, ao que tudo indica, isso é uma tendência inafastável. Mas hoje... Porque se há possibilidade de desjudicializar, é muito mais razoável, a forciori, que a arbitragem, como jurisdição, possa efetivamente executar os seus julgados, né? Sim, mas há um problema nisso. Há um julgado agora de maio do STJ que negou a possibilidade de decidir em arbitragem ação de despejo, algo que
é diferente. Porque o despejo envolve poder de coerção, segundo os ministros decidiram ali nesse julgado. É um julgado do STJ, relatoria do brilhante ministro Luiz Felipe Salomão, que eu tenho a honra de ter feito o prefácio dessa obra, e que não saiu inteiro teor ainda. Nós temos apenas o relato dele no informativo do STJ. Mas é um julgado que eu estou ansioso para ler, porque cria um empecilho de se admitir em arbitragem a ação de despejo, que é algo importante, porque é direito patrimonial disponível. E as partes elegem que seja assim, né? E dizer que isso é poder de coerção é complicado, porque o árbitro não determinará o cumprimento do despejo, vai para o judiciário por carta arbitral. Isso. Então, é um julgado que nós estamos ansiosos para ler, até porque o ministro Luiz Felipe Salomão é uma autoridade em arbitragem. Perfeito. E isso pode desaguar, por exemplo, na impossibilidade da arbitragem decretar reintegração de posse, por exemplo? Como que é a questão das concessões de tutelas de urgência em sede de arbitragem? Eu pleitei uma tutela de urgência, ela é concedida e, sobretudo, nos casos, eu gostaria que o senhor comentasse, nos casos das obrigações de fazer e nos casos da obrigação de entregar coisa. Porque se ela não pode executar, como que ficaria a eficácia da tutela de urgência concedida quando determina a obrigação de fazer ou de entrega de coisa? Perfeito. A pergunta é amplíssima. Vamos esquartejá-la. Há, então, uma tendência de se admitir, de acordo com esse posicionamento do STJ, a questão da reintegração de posse, coisa que eu discordo também. Porque senão mata a arbitragem em qualquer compra de venda de imóvel, né, que eu acredito que é algo totalmente negativo. Voltando, lembrando que eu sou totalmente contrário à tese que não pode ter despejo em arbitragem. Agora, inclusive, só para fazer um parênteses, no direito empresarial, o senhor até me perdoe, porque o assunto é demais importante, demais interessante, e nós vamos nos empolgando, né? Mas o fato é que no direito empresarial o que a gente vê recorrentemente é o seguinte: as partes celebram uma transação de venda da empresa e aí o descumprimento de determinada cláusula contratual impõe a volta ao status quo ante. Então, há uma retomada, por exemplo, do fundo de comércio. E aí, nesse caso, elege-se a arbitragem, e por isso que eu fiz a pergunta da questão da reintegração de posse, que me parece uma questão extremamente sensível, né? Você não tem que pedir desculpa nenhuma, é muito melhor você se interessar pelo tema e trazer questões novas, que a gente fica mais divertido, passa o tempo aqui muito rápido. Agora que eu bati o olho, 43 minutos de live e estamos nos divertindo aqui. Pois é. Perfeito. Então vamos voltar para o começo da pergunta para a gente tentar preencher tudo, porque tem às vezes uma turma que não está tão familiarizada com a arbitragem, embora que tem, estou vendo aqui, ó, tem o Zé Fernando Gomes Neto, que é craque na arbitragem, trabalha com o professor Carmona. É uma grande até responsabilidade falar para um público tão qualificado como esse. Mas vamos só pensar a questão da tutela de urgência na arbitragem. A tutela de urgência, a lei de arbitragem trata disso. Se você tem cláusula elegendo árbitro de urgência, você vai para a arbitragem pedir tutela de urgência. E há um julgado, até o desembargador Lazzarini, o relator, já coloquei na edição nova do livro, dizendo se tem árbitro de urgência e não tem nenhum empecilho, não pode nem pedir tutela de urgência no judiciário. É um julgado bem interessante e recente. Mas então, com árbitro de urgência estamos tranquilos, é o que eu recomendo, tá? Agora, se não tiver árbitro de urgência, se a Câmara não tiver árbitro de urgência, se a Câmara criar algum empecilho, você vai e pede no judiciário, ok? Só que até a formação do tribunal arbitral. Depois que está formado o tribunal arbitral, é com ele a tutela de urgência. E mais ainda, se o judiciário defere a tutela de urgência e forma o tribunal, o árbitro pode rever. Isso está tranquilo na jurisprudência.
Estou fazendo um esforço para reduzir tudo para chegar na sua resposta. Pois e a não. tua pergunta sobre a questão do astrente, a obrigação de fazer ou não fazer. O árbitro pode, também está na edição nova do livro com jurisprudência. Pode, o árbitro pode fixar astrente, tá? Há jurisprudência tranquila nesse sentido do TJ de São Paulo, do Rio, de Tocantins e do STJ, e também robusta doutrina nesse sentido, tá? Embora exista quem defenda que não, como, por exemplo, o professor Eduardo Talamini, que é brilhante, mas não é uma tese que vinga na jurisprudência. Então, cabe a fixação de astrente, cabe. Que mais que faltou responder? Porque tem muita coisa aí dentro e eu reduzi bastante. Não, mas é extremamente interessante essa questão. A astrente, por exemplo, se o contrato não prevê a estipulação de astrente, mesmo assim o árbitro pode, se compreende bem. Sim, porque a astrente ela é decorrente do descumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Perfeito. Sem a possibilidade do judiciário rever essa. Aí essa muda a questão situação. Com certeza, a tendência é que o judiciário conclua que se há uma equiparação entre sentença judicial e sentença arbitral, nessa hipótese ele pode. É a tendência. Embora, doutrinariamente, eu busque sempre defender com base na competência, a impossibilidade de entrar no mérito até disso da decisão arbitral. Tá? Porque ela é um sistema autônomo, autorreferente, ela é uma lei especial. Nós não podemos, nesse caso, aplicar o regime da coisa julgada da sentença judicial, porque há esse princípio que é vital à arbitragem. O senhor toca num ponto também extremamente interessante, que foi o que eu acho que eu mais li durante a graduação, porque logo me encantei por processo civil e comecei a ler o processo civil e graças ao professor Luiz Manuel, que fez belíssimos congressos, né? Aqui no Brilhante, ele é brilhante. Grande amigo que eu admiro muito e até se alguém estiver vendo aqui, fala que eu mandei um grande abraço. Que saudade de almoçar e jantar com ele nos congressos aí. Pois é. E se é um tema que eu bastante li, foi a respeito da coisa julgada. Esse tema que é tão tormentoso até hoje para o processo civil. Como se dá o regime da coisa julgada em termos de arbitragem? Eu já sei que há um prazo nonagesimal, mas eu gostaria que o senhor nos explicasse, para que a coisa soberanamente julgada acontecesse. Como diz o ministro Marco Aurélio, a preclusão maior, né? Ótimo, mas antes vou mandar um abraço aqui para alguns amigos, o João Araújo, o Henrique Sandoval, dois craques aí do direito. Uma vez julgada a sentença arbitral, ela admite duas impugnações, de acordo até com uma decisão recente do STJ, que também está na edição nova do livro. Ou ação anulatória ou impugnação ao cumprimento de sentença. São só essas duas hipóteses. Há julgados de tribunais estaduais no sentido da exceção de pré-executividade também, e eu cito no livro. Mas o STJ, nesse julgado agora de abril, até deixou isso bem claro, que saiu publicado no informativo. A questão é que para ingressar com a ação anulatória tem um prazo decadencial de 90 dias. A partir da intimação da sentença arbitral ou da decisão que julga o pedido de esclarecimentos. E o que é interessante é que esse prazo de 90 dias também se aplica à impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, quando essa impugnação veicula uma das causas do rol do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Isso também é decisão recente do STJ, era jurisprudência majoritária, mas ressalvando que existe entendimento de doutrinadores, um entendimento minoritário, no sentido de que não se aplica esse prazo de 90 dias, mesmo nessa hipótese
de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral versar de uma das hipóteses aí do artigo 32 da Lei de Arbitragem. E este prazo é um prazo decadencial? Decadencial, fatal e improrrogável. Fatal e improrrogável. Perfeito. Então, e o regime da coisa julgada? A coisa julgada, evidentemente, que não pode atingir, nem beneficiar, nem prejudicar terceiros, né? Isso É o mesmo da questão do processo civil. A diferença é que não tem rescisório, porque só tem ação anulatória. Que é proposta no judiciário. É proposta no judiciário, tem que ter um dos fundamentos do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Agora, há uma dissertação de mestrado que eu cito no livro, na edição nova, do Raul Zocal, que é brilhante, que o Lucon orientou, inclusive, o professor Liarte também participou da banca, que defende a possibilidade das partes convencionarem que a ação anulatória do artigo 32 também vá para a arbitragem. Porque me parece bastante razoável, né? Se a arbitragem pode certificar o direito, declarar o direito, constituir o direito, também ela deve, com muito mais razão, ter a possibilidade de desconstituir o seu julgado. Isso aí. E aproveitando até, não sei se o Zé Fernando Gomes Neto, da equipe do professor Carmona, está aqui, a remissão na doutrina do professor Carmona é que as partes não podem renunciar previamente à ação anulatória. Tá? Ele diz que após a sentença arbitral, aí sim. Tá? Mas eu não vi a posição do professor Carmona e estou curioso, porque ele é o pai da arbitragem, é uma grande autoridade doutrinária sobre o tema e explica com uma didática que é maravilhosa. Eu conheci o professor Carmona em 2010, no congresso, e fiquei absolutamente encantado com a forma com a qual ele trazia essas questões tão importantes, tão modernas, tão sofisticadas para o direito, né? E realmente um professor, um doutrinador de primeira grandeza, e os nossos cumprimentos a ele também. Professor, é impressionante, William, a dedicação dele à arbitragem, a dedicação dele ao ensino da arbitragem e a coragem dele, porque ele foi um dos pioneiros a defender que a arbitragem tem natureza jurisdicional. E na banca de doutorado dele, ele estava sozinho, porque o orientador era contra, o professor Dinamarco era contra, e o professor Dinamarco mudou de ideia recentemente no Teoria Geral da Arbitragem, influenciado pela doutrina do professor Carmona, que a arbitragem tem natureza jurisdicional. E a tese que prevalece hoje na doutrina, e mais, a tese que prevalece no STJ, na jurisprudência, e mais ainda, a tese que prevalece nos tribunais de justiça. Portanto, o mérito dele aí é digno de se fazer essa singela homenagem. Pois não. Muito bem, muito digna a homenagem a ele. É o típico caso do aluno que supera o mestre, né? Fez com que a banca passasse a adotar depois o entendimento que ele sustentava quando da defesa. Isso é o que nos impulsiona e nos incentiva a sempre estudar o direito, embora estejamos começando, né, no meu caso, e nos espelhar em pessoas tão competentes, tão brilhantes como os senhores. Professor, infelizmente o nosso tempo já está quase se esgotando, nós temos 6 minutos. Eu gostaria de falar com o senhor sobre mais N questões e certamente voltarei a convidá-lo, e se tiver disponibilidade, para voltarmos a falar de outros assuntos quentes sobre a arbitragem, né? Mas eu queria que o senhor, nós pudéssemos tratar nesses últimos minutos sobre a questão da arbitragem na administração pública. Me parece que é uma questão que vem sendo discutida e que vem sendo pensada, e como que isso se daria, atinge o particular tem a possibilidade de, junto com a administração pública, eleger a arbitragem. É possível a arbitragem na administração pública? Sim, é tema desse livro aqui, que foi o primeiro que eu coordenei sobre arbitragem. Ela é muito usada hoje
Dentro do site da Procuradoria tem várias arbitragens que o Estado de São Paulo participou. Ela é muito bem encarada. As grandes licitações e os grandes contratos sempre têm cláusula compromissória, porque a obra não pode ficar parada. Se uma discussão judicial se instaura, a obra fica parada, sujeita à deterioração do tempo. Isso é muito ruim para a obra. De forma que na arbitragem a decisão vem célere, atende aos mandamentos aí. E ela é muito aplicada, existem grandes obras hoje, existe jurisprudência tranquila aceitando. O Supremo Tribunal Federal aceita a arbitragem com a administração pública desde 73, o famoso caso Lage. E mesmo sem previsão legal, ela foi muito aplicada, tanto que houve reforma da lei de arbitragem em 2015 para prever a arbitragem com a administração pública. Mas o STJ e o Supremo já admitiam há muito tempo. Então ela é muito aplicada, ela é uma tendência dos grandes contratos. A lei de desapropriação prevê a arbitragem para fixação do quantum de indenização como uma possibilidade da administração pública e o particular em aderirem em conjunto, e é tranquilo. Meu querido amigo Henrique Sandoval, brilhante advogado aí, numa equipe maravilhosa aí do escritório Sandoval e também do saudoso Saulo Ramos, faz uma pergunta se o negócio processual do CPC já era algo utilizado dentro do processo arbitral. Sim, Henrique, nós falamos no comecinho da live, eu acho que você devia estar empenhado nos grandes processos que você atua aí antes de entrar na live. Nós comentamos da flexibilidade procedimental, e a flexibilidade procedimental, ela inspirou os negócios jurídicos processuais do CPC. Muito boa essa pergunta. Pois é, professor, eu gostaria imensamente de agradecer a disponibilidade de Vossa Excelência em participar conosco e nos esclarecer tão lucidamente as dúvidas que nos surgem sobre um tema de primeira relevância, de primeira grandeza para o direito e, sobretudo, para o direito processual, para o direito dos negócios, para o direito dos contratos, para o direito empresarial como um todo. Gostaria, já de antemão, de fazer um futuro convite, de conversarmos mais sobre este tema, porque nós precisamos, de fato, disseminar essa questão da arbitragem, e isso precisa tornar a regra, né, do sistema, para que nós tenhamos sempre uma prestação jurisdicional célere, efetiva, tempestiva, para que ela seja uma prestação jurisdicional justa, como quer a Constituição. Muito obrigado e fico à disposição do senhor para as considerações finais. Primeiro, William, é um prazer, assim, uma conversa muito leve e agradável. Não precisa falar senhor, porque somos amigos aí. Quero agradecer o seu convite, agradecer os amigos que assistiram aqui, mandar um abraço para o Henrique, para o Zé Fernando Gomes Neto, dizer que é um prazer. Eu fiz uma live com a minha esposa na segunda sobre arbitragem, foi muito divertido. Até agora, lá na live, nós tivemos mais de 3.500 visualizações. A ideia é essa, é divulgar a arbitragem, dar acessibilidade a essa maravilhosa forma de solução de litígios. E estou sempre à disposição das pessoas aí, atua, e vamos sim, vamos bater papo, vamos estudar, vamos pesquisar, que é assim que todos nós aprendemos mais e crescemos. Muito obrigado pela sua iniciativa, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado, professor. Nós é quem agradecemos. Obrigado, fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.